O PT enviou pedido ao Ministério das Comunicações nesta terça-feira para ter direito a seus próprios canais de TV e rádio. No documento, assinado pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e pelo secretário de Comunicação, Gilmar Tato, a legenda solicita que lhes sejam alocadas concessões que estejam vagas, ou seja, já existentes, mas não utilizadas atualmente. Caso o Ministério atenda ao pedido, o PT será o primeiro partido brasileiro a contar com seus próprios canais de rádio e TV. A legenda argumenta, em ofício enviado ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que as razões principais para fazer o pedido são aumentar a prestação de contas de suas atividades para a população e ajudar na difusão da participação política. E aí, Cris, quero te ouvir em relação a isso e ainda mais as justificativas do PT. Aumentar a prestação de contas de suas atividades e ajudar na difusão da participação política, ainda enviando um ofício logo para quem? Juscelino Filho, ministro das Comunicações, envolvido numa série de escândalos. Essa semana ainda falamos do sogro do Juscelino despachando direto em Brasília. Parece piada, só que não. Essas atitudes do PT, essas surpresinhas, digamos assim, dia após dia, sábados, domingos, feriados, de manhã, de noite, de madrugada, não são surpresa para nós que estamos aqui há anos denunciando o que é o partido mais corrupto do mundo. Não existe nada maior do que a Lava Jato revelado no mundo, nem a Operação Mãos Limpas lá da Itália contra as falcatruas do político Berlusconi, já político de longa data na Itália na época da investigação. Nem aquela demonstrou um esquema tão grandioso quanto o do PT, que agora eles tentam jogar para baixo do tapete porque conseguem essas manobras no judiciário, saem de bermuda na Corte Superior, depois se abraçando com o braço direito do PT, que foi condenado e só está na rua porque recebeu a graça presidencial da presidente Dilma, que na época os ministros do Supremo não contestavam. Então, é o maior esquema de corrupção. Eu gostaria mesmo de saber o que a militância idiotizada, cega, doutrinada, anda pensando. Ou será que eles continuam em lua de mel, achando que os gastos da Janja, de 42 mil com a cama nova, de 65 mil com o novo sofá, gravatinha de 1.800, 1,5 milhão para cada viagem para o estrangeiro, e é uma viagem atrás da outra, agora quer um avião novo. Estão achando tudo isso normal? Estão achando normal esse ministro das Comunicações aí, dia sim, outro também envolvido em denúncias, aquela outra ministra do Turismo, miliciana, associada a milicianos ali da Baixada Fluminense? Ninguém mais fala disso? Os milicianos, as milícias no Rio de Janeiro, as comunidades carentes, subjugadas. Não preocupa mais essa militância? E agora vão querer, será uma TVzinha só do PT? Será que vão assistir novelinha do PT, sessão da tarde do PT? Não é possível, viu? Mas a gente precisa ficar de olho no que esse ministro vai dizer agora, se ele conceder essa concessão, Porque a narrativa da Gleisi está aí, o maior partido da América Latina. Eu não sei o que ela está considerando, talvez o mais corrupto, o maior em dinheiro desviado, isso com certeza, ela conhece bem. Ana, a gente não pode esquecer a TV Brasil, criada lá em 2007 na gestão do PT e que integra a empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Só para a gente trazer alguns números aqui, nos anos aí de Lula e Dilma, ela tinha um orçamento de R$1 bilhão e tinha aí um quadro de funcionários de quase 2 mil, com salário médio entre 11 mil e 48 mil. Isso só a TV Brasil estatal, criada lá em 2007, agora o PT quer mais. Paula, todo regime totalitário, toda ditadura precisa ter o seu Právida, Como o povo vai saber o que é certo para o povo sem uma TV e uma rádio comandada por ditadores, por regimes totalitários? O Ministério da Verdade, dessa gente, desses tiranos, eles precisam... A agenda precisa ser divulgada. O Ministério da Verdade precisa apontar o dedo e dizer o que é verdade, o que é mentira, quem pode ser preso, quem não pode, Porque todos os elementos
quase todos. Está faltando, de repente, um canal de TV e uma rádio, mas quase todos os elementos de regimes totalitários que nós vimos, né, de maneira abundante nas páginas dos livros de história, o Brasil, o atual Brasil e o atual desgoverno, né, já está conseguindo implementar muita coisa, né? O Ministério da Verdade a gente já tem, né? O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele muito confortável em pegar o microfone, perdão, e dizer o que é certo, o que é errado, o que as plataformas podem falar, publicar, o que o Google pode opinar ou não, o que o Telegram pode comunicar com seus usuários ou não. Né? O PL da censura continua aí tentando fazer o seu caminho agora nos bastidores do Congresso. Uma hora vai acontecer, se não for pelo Congresso comprando votos, vai ser pelas canetas draconianas do Judiciário. Então, essa esfera toda de qualquer regime totalitário não dá para ser difundida da maneira correta como eles sonham, com tanta censura, com tanta perseguição política, sem um canal de TV e uma rádio, porque você precisa justificar, porque você prendeu, porque você censurou, porque você amordaçou, porque você perseguiu. Claro que, né, com um canal de TV e uma rádio, a explicação é porque eles estavam ameaçando a democracia. Flávio, será que vai rolar aí um canal 13? Eu só quero comentar algumas coisas muito básicas. Obviamente que o PT quer colocar a sua visão de mundo. Só que assim, o PT também sabe que ninguém vai assistir uma coisa como essa, tá? Essas TVs, elas nunca tiveram audiência além do traço. Só que olha bem para os números gastos. Só que eu quero lembrar de uma notícia recente que as pessoas esquecem. Sabe qual foi a desculpa que usaram lá para aquelas buscas e apreensões sobre os empresários, né? Que fizeram lá buscas e apreensões porque desconfia-se que eles estejam abusando do seu poder econômico para conseguir uma concessão de rádio. Quer dizer, empresários não podem ter uma concessão de rádio. Onde já se viu empresários terem uma opinião que vá além do Twitter, que tenha uma rádio própria. É só a gente ver o que foi a censura recente, e nós somos prova viva disso, e censura brava, sabe? De interromper programas no ar, interromper programas de rádio, assim por diante, para falar assim, olha, mas parece que os amigos do regime não gostam dessa notícia, então isso aqui, olha, não dá para falar agora. Tivemos caso de censura a documentário, censura prévia, documentário não estava pronto ainda, mas disseram, isso vai atrapalhar a campanha eleitoral do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Não pode, calem a boca, aqui é censura mesmo. Empresário não pode ter rádio. Agora, um partido, uma parte da sociedade contra outra parte pode ter uma concessão própria. De novo, nós não estamos tratando com uma naturalidade muito exagerada algo que é propriamente totalitário. Oi, quer comentar, Augusto? Não, só completar. Você reparou que nenhum petista comete crime eleitoral também. Nunca, imagina. O TSE está tranquilo, aí vem a eleição municipal, você fala o que você quiser do candidato a prefeito, do adversário e do seu. Candidato a prefeito, porque o TSE está aí para demonstrar que o PT se regenerou. Só ver os tweets do Janones na época eleitoral, já você vai entender. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E, de fato, não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento.
porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.